Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de exercícios ao vivo aqui do IFB. Hoje estamos falando aí do módulo 5, não é o módulo 4. Acabei esquecendo aqui de atualizar. Desculpe, módulo 5 hoje ao vivo com vocês, planejamento tributário. Hoje estou aqui com dois professores, professor Kleber, professor de São Paulo e de Salvador, mora hoje em São Paulo, mas é de Salvador, e professor Rafael, professor de Belém. Vamos apresentá-los. Boa tarde, Kleber, tudo bom? Meu amigo Henrique, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí. Prazer enorme estar de volta com vocês para fazer mais esses esclarecimentos aí de algumas questões do nosso módulo de planejamento fiscal. Módulo, inclusive, né? Eu vou até pedir licença ao Henrique aqui para falar que é um módulo salutar para você passar aí no próximo exame, porque a gente está em vias aí de ter uma reforma tributária, né? Então, provavelmente aqui, se você não correr e aproveitar para passar nesse módulo, você que faz isolado, você vai ter que reestudar a matéria inteira, né? Então, é muito interessante que a gente estude todas as regras que estão em vigor no momento, né? Porque se elas sofrerem alteração, a gente vai dar uma reformulada no material. Mas, por hora, fica valendo aí tudo que você já estudou, tá? Qualquer alteração posterior, com certeza a gente vai avisar para vocês. Como aconteceu, né, Henrique? Lá em Previdência, né? A gente teve que fazer uma correria para remodelar todo o material. Mas muito bom estar aqui com vocês. O Kleber colocou um negócio muito importante. Se você, mesmo que para quem está fazendo completo, esse módulo 5 é bom passar, senão você vai perder tudo que você estudou, né? Exatamente. É só esse alerta para vocês. Mas, assim, não é para ter desespero, porque em vias da pandemia que estava acontecendo, o processo estava acelerado, né? E agora deu uma arrefecida. Eu acredito que eles só vão tocar nessa pauta em janeiro do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem. Né? E aí, até aprovar, a prova de abril ainda vai com essa regra, né? Exato. Mas um prazer, pessoal, estar com vocês. Prazer enorme, Henrique. Obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez. Muito bem. E professor Rafael, professor de Belém. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Henrique? Muito prazer estar com você aí participando da transmissão de hoje. É um prazer enorme também conhecer o Kleber, né, que a gente não se conhecia. E vai ser um prazer também colaborar aí para a aprovação dos alunos de CFP, módulo 5, em planejamento tributário. Aqui, resolvendo algumas questõezinhas para mostrar para o pessoal como é que a gente consegue solucionar uns problemas de planejamento tributário de tributação e investimentos. Eu diria até que essas questões que a gente trouxe hoje não são só 4. O aluno vai acertar umas 6 lá na prova. Metade da prova são baseadas nessas 4 questões, né? Desse módulo 5. As questões estão bem interessantes. Fazia tempo que eu não te vi, hein, Rafael? Saudade, né, do açaí, né, Henrique? Pois é. Sabe o que eu estava vendo esse ano? Esse ano eu não fui à região norte. Não veio. Ano passado você esteve aqui, né? Estive aí, Ano passado eu estive aí. Mas esse é o primeiro ano em muito tempo que eu não vou na região norte. Ou em Manaus ou em Belém, né? Estamos aguardando aí a sua visita. Infelizmente, a pandemia provavelmente causou esse problema, né? Com certeza. A turma aí do CFP aí em Belém, com certeza uma das aulas eu acabo aparecendo. Um dos módulos. Vamos aguardar você por aqui. Que maravilha. Henrique aí já desfrutou da gastronomia do país inteiro, né? Porque sempre ele tem uma história para contar de um restaurante, de um prato. Isso é interessante, né, Henrique? Você é um desbravador. Modéstia à parte, eu tenho certeza que Belém é uma das favoritas do Henrique. Isso que eu ia comentar. Esse aspecto aí. A gastronomia, eu fui almoçar com o Rafael num restaurante muito bom lá em Nazaré. Perto do hotel que a gente dá o curso, inclusive. Eu não me lembro o nome do restaurante, o Rafael, mas eu sei chegar. Mas muito gostoso. Um peixe com castanha, bem gostoso. E aí a gente foi tomar aquela cerveja lá nas docas, né? Na beira de um rio pequeno, né? Um riozinho lá. Tinha um riacho que passava na frente das docas. Né? E um calor tranquilo, né? Um clima de montanha. Clima ameno. Tudo Coisa tranquilo. Boa. Que maravilha, gente. Muito bem.
Vamos lá, se não me falha a memória, Kleber começa, né, Kleber? Exato, Henrique. Começa com a questão número 1 aí, gente. Vamos lá para a sua questão. Está na tela, Kleber. Pessoal, então é o seguinte, antes de fazer a leitura dessa questão, eu gosto de fazer sempre um briefing, né? Essa questão ela vai tratar especificamente aí para nós da tributação sobre os rendimentos, né? Você vai ver que a prova ela vai trazer alguns tipos de rendimento e ela quer saber, essa questão é clássica, tá, pessoal? Então, em toda a prova de módulo 5, ela vai cair, mas não necessariamente da forma que está escrito, né? Mas o examinador ele vai buscar sempre querer saber se você sabe qual é o critério de imposto de renda quando se trata de prolabore, de JCP e de dividendos, tá? Então, no CERN, essa questão ela vai tratar especificamente de tributação. Ela quer saber qual a tributação sobre cada tipo de rendimento. E aí ela vai criar uma narrativa, ela vai sofisticar, vai criar uma história para tentar buscar de você, extrair de você o conhecimento. Tá? Então, baseado nisso, vamos ler a questão. João, já em idade avançada... Ah, não, Henrique, desculpa. É que essa questão veio primeiro. Será que a gente pode trocar ou não? Porque essa é sobre tributação em imóveis. Se você puder trocar aqui. Ok, gente? Então, eu pedi para trocar para eu não ter que recapitular, tá? Então, o administrador de uma empresa, ele recebeu, pessoal, ao longo do exercício fiscal, no ano de 2019, rendimentos oriundos de prolabore, de juros sobre capital próprio, JCP, e de dividendos. E aí o examinador ele quer saber o seguinte, ó, quais serão as alíquotas de imposto de renda aplicada a cada um dos recebimentos, respectivamente. Então, pessoal, uma pessoa física ela pode acumular todos esses tipos de rendimento, pode acumular prolabore, pode acumular JCP e pode acumular dividendos? Sim, pode, não tem problema nenhum. Mas sabendo o seguinte, que pela regra tributária no CTN, pela regra do imposto de renda, cada recebimento meu, ele vai ter um tratamento fiscal diferente. Então, a prova ela sempre vai exigir de você, aluno, que tenha um conhecimento sobre qual é a tributação sobre determinado rendimento. Então, se a gente for apartar aí, quais foram os rendimentos que o administrador recebeu? Ele recebeu, primeiramente, prolabore, ele recebeu também JCP, que a prova vai escrever sempre para você juros sobre capital próprio, tá? Ela nunca vai trazer essas 3 letras separadas. E recebeu dividendos, tá? E a prova quer saber uma coisa, gente, que eu sei que é básico do nosso ensino médio lá, respectivamente. Então, ela quer saber em ordem, né? Ela quer saber primeiro a tributação do prolabore, segundo do JCP e terceiro dos dividendos. Eu já vou dar para vocês um insight aqui. Pessoal, toda vez que a gente falar de prolabore, o que seria prolabore? Prolabore é o rendimento que o administrador de uma empresa recebe em virtude do trabalho que ele desempenha naquela empresa, né? Então, imagine que eu, Henrique, e o meu amigo é Flávio, né? Desculpa, o Rafael que está aí, imagine que nós somos sócios da empresa, tá? Mas o Henrique, ele tem mais afinidade com os procedimentos administrativos, com gestão de pessoas. Então, eu posso nomear o Henrique como administrador dessa empresa. E, em contrapartida, ele irá receber o quê, pessoal? Ele irá receber uma coisa chamada prolabore. Ele não recebe salário, tá? Porque ele é administrador da empresa. Só que, do ponto de vista fiscal, o prolabore ele vai ter o mesmo tratamento fiscal que o salário. Ele tem a mesma retenção na fonte e ele tem a mesma alíquota de imposto de renda, que vai de 0 a 27,5. Então, assim, para a sua prova, toda vez que a prova ela falar para você de prolabore, ela está falando a mesma coisa que salário. A gente só muda o nome e só muda a pessoa que exerce, porque o trabalhador que ganha salário, ele vai ter subordinação, ele vai estar vinculado a um contrato de trabalho, ele vai ter horário de trabalho definido e ele vai ter o quê, pessoal? Também, além disso, ele vai ter pessoalidade, que é uma coisa que o trabalhador tem. O administrador da empresa, ele recebe prolabore em virtude de uma função que ele desempenha e pelo fato de ser administrador. Mas o regramento fiscal, o tratamento, tanto para salário quanto para prolabore, é igual. Então, caiu na minha prova, eu já sei que é igual, tá?
Aí a gente vai falar, como eles estão pedindo, gente, respectivamente, né? O segundo é JCP. Então, JCP, você vai ver que ele tem, entre os rendimentos, ele tem um tratamento diferenciado. Ele não fica na tabela na tabela progressiva igual o Prolabore e o salário. Porque o Prolabore ele pode ir de 0 a 27,5, né? A depender da faixa de renda. Já o JCP não, ele tem uma alíquota fixa de 15%. Então, qualquer pessoa que receber JCP, ela vai receber abatido lá 15%. Esse abatimento já é feito na fonte e ele é pago de forma líquida, tá? Mas a prova quer saber a tributação. Ela não quer saber se é na fonte ou se essa receita ela vem líquida para a mão para o bolso do contribuinte pessoa física, tá? Então ela fica na alíquota de 15%. E aí, pessoal, a cereja do bolo é o quê? São os dividendos. Os dividendos não têm tributação. Então, todo o rendimento que a PF recebe, que a pessoa física recebe, né? Ele vai simplesmente lançar lá na declaração de imposto de renda, no item correspondente, mas ele não vai sofrer nenhum tipo de tributação, né? E assim, acho que a gente já encontrou aí uma alternativa, né? Então, de forma regressiva, eu tenho o Prolabore, que vai de 0 a 27,5%, tem o JCP, que vai ser 15%, e os dividendos, que não sofrerão tributação. Ele vai vir líquido, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, complementando aí, a grande discussão na nova reforma tributária é tributar esses dividendos para a pessoa física, né? Na verdade, dividir a tributação. A PJ é uma para outra parte, porque pessoas que recebem dividendos, que são sócios de grandes companhias, então existiria um desequilíbrio fiscal do ponto de vista do reformador, né, de quem está propondo essa reforma. Mas hoje a gente tem, tá? Na sua prova, falou de dividendos, pessoal, 0 de tributação. Falei em JCP, alíquota fixa de 15%. Falei em Prolabore, eu falei em salário, aí eu estou falando, gente, de que tabela progressiva. Eu posso ser tributado, eu posso ser isento, né? Não pagar nada de imposto, ou pode ir até 27,5% a minha tributação. Isso vai depender do quê? Vai depender da quantidade de recursos que eu receba, tá? O imposto é progressivo em virtude disso. Então, quanto mais eu recebo, mais eu vou ser tributado até o limite de 27,5%. Então, basicamente é isso, Henrique. Queria saber se você ou o Rafael querem fazer algum adendo aí com relação a essa questão, mas uma questão tradicionalíssima da prova, tá, pessoal? Então, é uma questão que vocês não podem perder em hipótese alguma se vier lá no seu caderno de questões. Está aberto aí, pessoal, para vocês comentarem. Acho que da pessoa física, as duas coisas que eu ainda complementaria é a tributação de ganho de capital, né? Que também tem uma tabela progressiva. Vai estar na prova, essas tabelas todas estão na prova, não precisa decorar. Mas você tem que saber o que é o que, né? Então, tem uma tabela de imposto de renda de ganho de capital, e tem e essa tabela progressiva de IR, ela vale para 3 coisas, né? Para salário, para Prolabore, tá difícil de falar, e para aluguel, né? Recebimentos de aluguel. Então, sei lá, minha contribuição é um pouco essa, né? Além do que vocês viram aí do JCP, que é uma forma de tributação direto na fonte, e o dividendo que é isento, né? Henrique, só fazer um comentário com relação a isso aí que você colocou, gente. Então, a grande diferença é o seguinte, isso que o Henrique colocou é um ponto super importante, tá? E isso aí a gente explica até a exaustão na nossa aula, porque eu tenho que diferenciar o que é ganho de capital e o que é rendimentos, tá? Para vocês verem que nessa questão específica aí, a prova ela trouxe 3 rendimentos, né? Essa questão trouxe 3 rendimentos. Mas se eu fosse tratar de ganho de capital, que é o quê? A diferença entre o valor de alienação e o valor de compra, né? Então, toda vez que eu tiver lucro numa transação de ganho de capital, eu vou utilizar essa tabela progressiva, que ela vai de 15 até 22,5. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, pessoal, porque quando eu tenho ganho de capital até 5 milhões, vai ser 15%. Aí essa tabela ela vai ser progressiva até chegar em 22,5, tá?
E aí você fala, poxa, a prova nunca vai trazer um exemplo de alguém que fez uma transação e ganhou 35 milhões. Pasmem, gente. Tinha uma questão na antepenúltima prova falando de alguém que vendeu uma empresa e teve um lucro de 35 milhões. Então, se você não sabe como funciona a tabela progressiva de ganho de capital, provavelmente você ia escolher a alíquota de 15%, né? Porque a gente fica com essa alíquota na cabeça, que ganho de capital é sempre 15%, mas não é. O ganho de capital ele também é progressivo, ele tem uma tabela progressiva. E aí você não precisa se preocupar porque essa tabela progressiva está na prova, ela vai estar também nas nossas aulas, mas eu tenho que ficar de olho, pessoal. Se eu tive um ganho quando alienei uma coisa, eu alienei, por exemplo, eu vendi por 10 milhões e comprei por 3, eu tive o ganho de 7, já não vai ser mais 15%, tá? Eu já vou para a próxima faixa de tributação, que é 17,5%. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, vou falar de ganho de capital, eu me faço a seguinte pergunta: ganhei quanto? Aí eu vou pegar a tabela e vou ver qual foi o meu lucro nesse ganho de capital e ver qual é a alíquota correspondente. Igual você faz com o CDB, né? Para pagamento de imposto de renda. Só que a do CDB ela é regressiva. Quanto mais você fica no investimento, menos imposto você paga. Nessa de ganho de capital, não. O que é que a Receita Federal entende e a legislação? Quanto mais eu ganho, mais eu pago para o governo, né? Então, esse é o princípio da progressividade agindo aí também no ganho de capital. Mas obrigado, Henrique, pela sua contribuição aí, tá? Aliás, a questão do Rafael é justo sobre... vai entrar na tabela regressiva, né? A gente tem progressiva e regressiva. Não é isso, Rafael? Exatamente. Na verdade, ela trabalha 3 tipos de investimentos diferentes. Um que tem isenção do imposto para a pessoa física, que é um investimento imobiliário, e outros 2 que são tributados, né, na pessoa física. E aí, os 2 que são tributados, o candidato ele precisa conhecer as alíquotas que vão incidir em cada um dos investimentos que são tributados, e saber também qual dos 3 não é tributado. Então, vamos ler aqui a questão para explicar no detalhe como é que ela trabalha e o que ela exige do candidato. Bianca Medeiros aplicou o valor de R$ 1 milhão relativos a uma herança recebida nos seguintes produtos de investimento. Uma EDCA, aqui é EDCI, mas enfim, ambos são isentos, tá? Então não altera nada. Fundo de ações e letras financeiras, pelo prazo de 7 meses, conforme a descrição abaixo. Qual o valor líquido recebido no resgate? Então, pessoal, a gente tem aqui EDCA ou EDCI, na prática dá no mesmo, porque tanto a EDCA quanto a EDCI são investimentos isentos do imposto de renda para a pessoa física, então não haverá tributação de imposto de renda, tanto na EDCI quanto na EDCA para a pessoa física. Bianca Medeiros é uma pessoa física, ok? Então, aqui, ó, o que ela teve de rendimento, que foi R$ 4.800 aproximadamente, vai ser um rendimento isento. Ela não pagará imposto de renda sobre isso aqui. Tá? Já os outros 2, que são fundo de ações e letras financeiras, não são investimentos isentos. Então, você vai ter a tributação nesses 2 investimentos. Tributação sobre o quê? Só sobre o rendimento. Né? Então, essa última coluna aqui da tabela, que traz o rendimento, já traz a informação toda mastigada para que você coloque, aplique a tributação em cima desse rendimento aqui. Ah, muito bem. E que tributação é essa? No caso de um fundo de ações, a tributação será de 15%, independentemente de prazo ou de valor que a pessoa mantém aplicado num fundo de ações, a alíquota que vai incidir sobre o rendimento será de 15%. Veja só que eu estou falando aqui de fundo de ações, tá? Em ações, diretamente, a tributação poderia ser diferente disso. Na verdade, seria diferente disso se fosse uma aplicação de day trade, por exemplo, tá? E a letra financeira, aqui a tributação é tabela regressiva, que vai incidir também somente sobre o rendimento, e essa tabela regride conforme o prazo em que a pessoa mantém o dinheiro aplicado, né? Então, quanto maior o tempo em que a pessoa mantém o dinheiro aplicado, menos imposto ela pagará, que foi o que o professor Kleber,
mencionou na questão em que ele trabalhou, na terceira questão que ele trabalhou agora há pouco. Então, essa tabela ela vai regredir de 22,5% a 15%, conforme o prazo que a pessoa mantém o valor aplicado, variando a cada 6 meses, ou melhor, a cada 180 dias, na primeira parte, ou seja, de 0 a 180 dias, o investidor paga 22,5%, de 181 a 360 dias ele paga 20%, que é o caso da Bianca Medeiros, então ela vai ser tributada em 20% aqui sobre o rendimento. De 361 dias a 720 dias, a pessoa paga 17,5% de imposto de renda, e a partir de 721 dias em diante, em que mantém o dinheiro aplicado, ela pagaria 15%, que é a menor alíquota de imposto de renda. Lembrando que essa tabela regressiva que o Henrique acabou de apresentar aqui, ela não é válida somente para letras financeiras ou letras de câmbio, né? Que também ela é uma tabela válida para todos os investimentos tributados de renda fixa, tá? Para o box de 4 pontas, que é uma renda fixa na bolsa, e para swap, enfim. Então, é uma tabela que vale para muitos investimentos. O que vai ser diferente dessa tabela regressiva em investimentos em que a pessoa pode fazer? Bom, basicamente ações diretamente, em que a pessoa vai ter uma tributação diferenciada, não vai ser tabela regressiva, e aí ela vai variar dependendo de valores em que a pessoa alienou ou vendeu num determinado mês. Vai ser diferente também no day trade, operações de compra e venda no mesmo dia. Em derivativos também vai ser diferente dessa tabela regressiva. E vai ser também diferente em fundos imobiliários, por exemplo, em que a alíquota, no caso de ganho de capital, ela é única de 20%. Tá? Então, basicamente, pessoal, tudo que é renda fixa e é tributado, ou seja, toda renda fixa tributada, você vai ter tabela regressiva incidindo sobre os investimentos. LCI, LCA não são tributadas, então, portanto, o primeiro investimento aqui da Bianca Medeiros, ele vai ser isento. Logo, a Bianca Medeiros, para esse primeiro investimento, ela vai resgatar o valor de 200 mil mais os 4.848,26. Então, ela resgata nesse investimento 204.848,26. Legal. No segundo investimento, ela vai pagar 15% sobre o rendimento. 15% sobre 22.258,46. Então, 22.258,46, 15% menos. Na prática, significa dizer que esse investimento vai ser vai ter um resgate, ou melhor, vai ter um rendimento líquido de 22.258,46, 15% menos. Vamos lá, Henrique. 22.258,46. 246. Perdão, 258,46. Dá uma limpada na calculadora, Henrique, desculpe. Pode ir. 22.258,46. 15% menos. Então, o rendimento líquido dela é 18.919,69. Soma com 300 mil. Que foi o valor que ela aplicou. E aí ela tem um resgate líquido nesse investimento total de 318.919,69. Já o último investimento, que é a letra financeira, ele teve um rendimento de 15.188,75. Então, nesse caso, a Bianca Medeiros vai ter tabela regressiva, porque é um investimento em renda fixa. Como ela fica 7 meses, entre 180 e 360 dias, ela está na alíquota de 20%. Então, 15, 188 e 75, 20% menos, né? 15, 188 e 75, perdão, 15, 188 e 75. Vou somar 10, Rafael, fica mais fácil.
Tá bom. 20% menos. Então, ela tem um rendimento líquido na letra financeira de 12.151. Soma com 500 mil. 512.151. Então, voltando lá para a questão, a gente tem o seguinte cenário. Na LCI, LCA, todos os investimentos imobiliários, exceto fundo imobiliário, tá, que tem tributação sobre ganho de capital. Então, CPR, LCI, LCA, CRI, CRA, que são investimentos imobiliários, não tem tributação para pessoa física, não tem imposto de renda para pessoa física. São isentos. Então, LCI, ela aplicou 200 mil, teve um rendimento de 4.848,26. Ela vai resgatar exatamente esse valor aqui, 204.848,26, tá? Muito bem, ela resgata isso, beleza. Já aqui, fundo de ações e letra financeira são tributados, então vai ter tributação. Fundo de ações, 15% sobre o rendimento, 15% sobre 22.258,46, tira 15% menos, fica 18.919,69. Acabamos de fazer a conta, então ela vai resgatar 318.919,69. Então, 204.648,26 mais 318.919,69. 204.848,26. 204. 848,26. Ponto 26. Errei aqui. Mas tudo bem. Vai dar 40 centavos a mais. Sim. Mais. O problema é que aí já tem uma soma anterior. A gente já somou o último resultado com o segundo com a LCI. Já foi feito? Desculpa, eu não reparei. Mas, enfim, então você já chegou aí no resultado final, não é? Lembrando que está 40 centavos a mais. Eu acabei de digitar 40 centavos diferente. Errado. Então, o resultado final é esse. Na prática, você está somando 204.848,26 com 318.919,69, que já é o valor líquido do imposto de renda. Lembra que aqui a alíquota é de 15, com 512.151. Lembrando que aqui, nesse caso aqui da letra financeira, a alíquota é de 20, porque ela ficou o prazo de 7 meses, entre 180 e 360 dias. Na tabela regressiva, portanto, ela está na alíquota de 20%, tá? Então, reduz os 20% desse rendimento aqui, chega em 12.151. Soma com os 500, 512.151 no último investimento na letra financeira. Tá? O último investimento menos 20% de imposto de renda. Então, na prática, pessoal, o que é planejar? O que você precisa saber para responder essa questão do CFP? A tributação dos investimentos. LCI isento, não tem tributação sobre os rendimentos. Fundo de ações, alíquota única, 15% sobre os rendimentos. Então, você vai ter um abatimento de 15% do rendimento aqui. E no caso da letra financeira, tabela regressiva, tenho que considerar o prazo em que a pessoa manteve o dinheiro aplicado. Como ela manteve o dinheiro aplicado por 7 meses, ela está na alíquota, na segunda alíquota, né? A primeira é 22,5, de 0 a 180 dias. De 181 a 360 dias, a alíquota de 20%. Então, sobre esse rendimento aqui, eu deduzo os 20%. Tá? E aí eu chego no rendimento, ou melhor, no resgate líquido de cada um dos investimentos, somo os 3 e chego no valor total que ela resgata líquido, ao final dos 7 meses em que ela manteve o dinheiro aplicado. Professor, tem alguma relação prazo com o rendimento de fundo de ações que o senhor falou que é tributado? Nenhuma relação. O fundo de ações, a tributação é a alíquota única, independentemente de prazo ou de valor aplicado, 15% sobre os rendimentos do investimento em fundo de ações, que era o segundo investimento dali da questão. Tudo bem? Muito bom. É uma questão que recapitula aí os conceitos de tributação, que lá nas provas de CPA 10, 20 séries vêm isolados, e aqui vem tudo junto e ainda para fazer a conta no final, né? Sim, é uma questão que exige a competência de conhecer
né, diversos investimentos. E perceba que ela poderia piorar ou dificultar ainda mais colocando outros tipos de investimento. Por exemplo, fundo imobiliário. Se ela coloca um fundo imobiliário ali, o aluno teria que saber que do ganho de capital ela teria uma tributação de 20%. Se ela colocasse aluguéis, em princípio, o investidor estaria isento da parte dos aluguéis. Então, ela poderia dificultar a questão trabalhando outros tipos de investimento ainda, né? Enfim, então, de qualquer maneira, é uma questão que exige bastante conhecimento de tributação em investimentos, né? O aluno tem que saber toda a tributação de investimento, porque lá no CEA, por exemplo, muita gente fez o CEA antes, ou o CPA 20. Eu não entendi a tributação de ações. Ok, você vai errar a questão de tributação de ações. Aqui não. Aqui você vai errar a questão inteira, mesmo conhecendo renda fixa, mesmo conhecendo... Porque a pergunta vai vir assim, misturada, né? Então, não adianta você conhecer só uma regra, você tem que conhecer todas. Que é o caso aí, né? O aluno tem que conhecer pelo menos 3 regras tributárias para conseguir responder a questão. Se não souber uma delas, vai errar. Que ela trabalha as 3 juntas, né? E provavelmente tem alguma... Para cada uma das outras alternativas tem alguma casca de banana ali em que a pessoa errando ou, por exemplo, aplicando a tributação regressiva no fundo de ações, deve ter uma questão ali que colocaria tributação de 20% sobre o fundo de ações. E aí a pessoa vai lá e marca essa e erra. Então tem que ter muito cuidado e conhecer, né, a tributação dos investimentos de uma maneira geral. Por exemplo, os isentos entre os investimentos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA e CPR, que são imobiliários ou agropecuários, tá? Fundos de renda fixa, de uma maneira geral, tabela regressiva e multimercado também. Fundo de ações de alíquota única, independentemente de prazo ou valor, 15%, que era o segundo investimento. E o terceiro caso, que seria a tributação de investimentos em renda fixa diretamente, poderia ser um CDB, poderia ser outro, enfim. Ele colocou ali a letra financeira, também é tabela regressiva, né, que a gente acabou de comentar. Então, conforme o prazo, a pessoa regride a sua alíquota, começando em 22,5, de 0 a 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, de 361 a 720 dias ela cai para 17,5 e a partir de 721 dias, 15%. Tá? Então, teria que saber essas regrinhas aí para poder aplicar na hora da prova. Muito bem. Parecido aí com a questão do Kleber também, que o aluno precisava ir, no caso de tributação de pessoa física, né, de rendimento de pessoa física, mas também precisava conhecer 3 regras, né? Sim. Verdade. Bem agora, uma coisa interessante que o professor Rafael falou aí, Henrique, é o seguinte: para a sua prova, trabalhe sempre conhecendo os isentos e conhecendo os investimentos que têm alíquota única. Por exemplo, fundos imobiliários, como ele citou, a alíquota dele é 20%, ele é o diferentão, né? Aí você pega o fundo de ações, tem também uma alíquota fixa de 15%. E, na verdade, essa letra financeira aí foi para te atrapalhar, porque a maioria dos alunos, ele acha que letra financeira é isento, né? Mas ela também participa da tabela regressiva do imposto de renda. Então, na verdade, se você identificasse a LF aí como isento, ou fosse tratar o fundo de ações com uma tributação diferente, você perdia a questão. Então, essa questão você acha, é muito simples identificar quais são os produtos de investimento e quais são as alíquotas. Só que o pulo do gato aí, para você acertar a questão, não é você saber a exceção. Quem são os isentos, não é isso? E quem são aqueles produtos que têm alíquota fixa. Então, quando você for estudar, pegue isso como balizador, que aí provavelmente você gabarita essa questão. Parabéns aí, viu, professor Rafael? Explanou muito bem. A dica em relação aos isentos é sempre pensar nos isentos em imobiliários e agrícolas. Tá? Então, a letra financeira parece, mas não é imobiliário, não é agrícola, então não está isento. Tá? Então, se você pensar dessa forma, né, com essa regrinha, a chance de você acertar aumenta e diminui a chance do erro. Tá? Mas, se você sabe as alíquotas que são exceção, no caso, fundo imobiliário e fundo de ações, por exemplo, a chance de você acertar uma questão também
aumenta muito, né? O que acontece muito é dos alunos confundirem a tributação de um produto com o outro. E Exato. é isso que a maioria das pessoas erra. Então, se você conhece as regras dos que tem alíquota única e os isentos, a chance de realmente você acertar, como o professor Kleber mencionou, é muito grande, né? Isso aí, isso aí. Acaba de chegar aqui na sala da Faria Lima, Cristiano, professor Cristiano, que esteve com a gente segunda-feira. Acaba de chegar para conduzir aqui a aula. Estou vendo que terminou a parte de matemática financeira, né? Está aí no Current Yield. Então tem que me mudar de local, mas não sem antes passar aí a bola para o Kleber. Kleber, vamos para a sua questão? Vamos lá, Henrique, vamos sim. Hoje estamos Vamos falando aqui próxima, de tributário, Cristiano. Você que é contador, né? Tem que dar uma ajuda aqui para o pessoal pagar menos imposto. Os contadores gostam, né, Henrique? Os contadores gostam. Bom, tá aí, Kleber. Ok. Pessoal, então, essa questão, como eu já falei, né, eu gosto sempre de fazer um preâmbulo nas questões, para a gente entrar na questão entendendo. Então, no curso inteiro, a gente estuda as regras do imposto de renda, né? Só que é o seguinte, como toda regra tem exceção, o imposto de renda ele não seria diferente, né? Ele vai trazer o direito tributário em si, ele já traz algumas imunidades e isenções, tá? E o imposto de renda ele também vai contemplar alguns segmentos de pessoa física com algumas isenções, tá? E eu trouxe para vocês aqui nessa questão a isenção que é mais recorrente na sua prova, que é a isenção de compra de imóvel único, tá? Ganhos de capital decorrente de compra de imóvel único. E a gente vai ver aí que existem 3 regras específicas para enquadrar o contribuinte nessa isenção. Então, vamos ler a questão e aí, posteriormente, a gente explica essa regra para vocês. Vocês estão vendo a questão muito grande, tá? Isso não foge do escopo da prova, não, tá, pessoal? É muito comum a prova trazer uma questão com um enunciado assim muito grande para que você faça uma peneira dos dados que estão na questão e separe, depois que você fazer isso, você separar o que realmente é relevante para a questão, tá? Então, ela vai contar a história aqui, essa questão. Ela vai contar a história de João, dizendo que João, já em idade avançada, resolveu vender o seu único imóvel, que comprou em 2006, pelo valor de R$200 mil. Então, ele comprou esse imóvel, pessoal, em 2006, por R$200 mil. Ele resolveu efetuar a venda pelos seguintes motivos: ser viúvo, morar sozinho e o imóvel ser muito amplo para apenas uma pessoa. Pesava muito ainda o fato de o imóvel não possuir uma infraestrutura adequada para idosos, sendo a sua acessibilidade precária, sem elevadores, fazendo com que o mesmo em alguns dias não saísse do seu apartamento. O imóvel foi vendido pelo valor de R$400 mil. Aí vem o adendo, né? O examinador ele adora isso. O senhor João procura você, planejador financeiro, você, futuro planejador financeiro, e pede esclarecimentos para que, através da utilização de meios lícitos, ele não tenha que pagar, a título de ganho de capital, impostos, né? Você sugere. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o que eu falei, que é separar o joio do trigo agora, tá? Então, a prova traz uma data. Ela diz que João adquiriu o imóvel em 2006, tá, gente? Essa data é indiferente para a nossa questão. Porque no ganho de capital, o que é que a gente vai analisar? A gente não analisa a data. Você analisa, assim, valor de venda menos o valor de compra, tá? Então, a gente já viu que João comprou o imóvel por 200 mil, mas ele vendeu por 400. Então, aí ele teve um ganho de capital de quanto, pessoal? R$200 mil. Foi o ganho de capital dele. Então, na teoria, se nós fôssemos aplicar a teoria básica aqui do imposto de renda, da tabela progressiva de tributação em ganho de capital, ele pagaria 15% sobre o valor do lucro, pessoal, que seria quanto? Ele teria R$60 mil de imposto a recolher nesse caso específico aí, né?
Só que o que é que João fez, gente? Antes dele realizar a venda, ele procurou um profissional CFP para orientar ele se realmente esse imposto é devido ou não, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, que a questão diz que ele utiliza o quê, gente? Meios lícitos para não pagar imposto. Então, o que são meios lícitos? E isso é meio que um norteador da nossa prova, tá? A gente sempre vai trabalhar para a nossa prova e no dia a dia da vida do planejador financeiro com a questão da elisão fiscal. Que é encontrar sempre o que na elisão fiscal? Meios lícitos para fazer com que o nosso cliente, o contribuinte, ele pague o quê, pessoal? A menor quantidade possível de imposto, tá? E nesse caso, gente, a regra da isenção vai se aplicar a João? Então, vamos lá. Para um contribuinte, pessoa física, ele ter direito à isenção na alienação de único imóvel, ele vai ter que cumprir 3 regras específicas, tá, pessoal? A primeira regra, o valor de alienação, o valor de venda não pode exceder R$ 440 mil. Então, o João já se enquadra aí na primeira regra, porque, pessoal, ele vendeu o imóvel, né? O valor de alienação do imóvel, nesse caso específico aí, foi R$ 400 mil. Olha que maravilha. Então, o João já se enquadrou na primeira regra. Vamos ver se ele se enquadra na segunda regra, gente? Para ele se enquadrar na segunda regra e não pagar imposto de renda, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que reaplicar, pessoal, os recursos por um prazo de 180 dias. Por um prazo, não. Em até 180 dias, desculpa. Ele vai reaplicar os recursos em até 180 dias. Então, pessoal, como profissional CFP, você vai falar, seu João, o senhor já se enquadra na primeira regra, que é o valor de alienação do imóvel de R$ 400 mil. A segunda regra, o senhor tem 180 dias para comprar outro imóvel, com a infraestrutura que o senhor quer, com elevador, com acessibilidade, com área de lazer. Mas se o senhor passar 181 dias com o dinheiro, o senhor já perde essa prerrogativa. Então, ele tem que ter um prazo de 180 dias para reaplicar o recurso. E a terceira regra, pessoal, é que essa reaplicação só pode ocorrer quando? De 5 em 5 anos. Então, se o senhor João ele já tivesse utilizado, gente, essa isenção no ano passado, em 2019, ele poderia usar em 2020? Não, porque o prazo são 5 anos para ele utilizar, para ele se valer dessa isenção. Então, recapitulando, pessoal, são 3 requisitos para eu não pagar imposto sobre ganho de capital em imóvel único. Primeiro, o valor da alienação tem que ser até R$ 440 mil. Segundo, o prazo para reaplicação dos recursos tem que ser em 180 dias e eu só posso usar esse benefício a cada 5 anos, tá? Então, a gente vai ver que o senhor João ele se enquadrou nisso e a nossa resposta vai ser letra D. O senhor João, dentro de um prazo de 180 dias, utiliza os recursos obtidos com a venda do imóvel para comprar outro imóvel residencial dentro do território nacional e, com isso, está isento do pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital na referida operação. Cuidados que eu tenho que ter com essa questão, tá? Eu vou ter que ter alguns cuidados, separando mais uma vez aqui o joio do trigo. Eu posso utilizar esse valor se eu for dono apenas de uma fração do imóvel. Então, vamos lá. Imagine que esse imóvel, ao invés de ter sido vendido por R$ 400 mil, ele foi vendido por R$ 1.200.000. Mas o imóvel é de fruto de herança. Então, cada um teria um terço do imóvel. O imóvel pertence a 3 filhos. E, nesse caso, gente, João ele não é dono do imóvel. Ele seria dono de uma fração ou de uma cota do imóvel. E aí, pode haver isenção, pessoal? Resposta positiva. Pode também haver isenção se ele for dono em regime de condomínio desse imóvel. Também ele vai participar da isenção. Vamos lá. E se o senhor João, ao invés de comprar um imóvel de R$ 400 mil, gente, ele comprasse um imóvel no valor de R$ 300 mil, ele pagaria imposto de renda? Grande questão. E essa foi a questão aí da penúltima prova, tá? Se ele, pessoal, reaplicasse R$ 300 mil, significaria o quê? Como ele comprou o imóvel por R$ 200 mil, vendeu por 400 e gastou só 100 do lucro, então ele ficou com, teoricamente, ele ficou com R$ 100 mil de lucro em caixa, não é isso?
Aí, nesse caso, pessoal, ele iria recolher, sim, 15% aí sobre esses R$ 100.000. Então, ele teria que pagar a título de imposto, em caráter proporcional aí, R$ 15.000, tá, pessoal? Porque ele não reaplicou o valor integral dos recursos. Outra pergunta que é uma pegadinha nesse tipo de questão de isenção de imóvel único. Essa regra se aplica a terreno, pessoal? Não. Ok? Não se aplica a terrenos, ela só se aplica a imóveis. Então, se eu comprar e vender um terreno, aí eu vou fugir dessa característica de imóvel único, né? Então, a prova ela vai afastar, o imposto de renda ele vai afastar esse especulador, que ele compra e vende terreno. Só vai ser aplicado para imóveis ou fração de imóveis, tá? Então, questão muito simples, gente, mas muito recorrente na sua prova, tá? Na verdade, as 4 questões que a gente escolheu para debater aqui, elas são questões aí que têm um nível de presença na prova muito grande, tá? Que a gente tem que ficar de olho. E aí eu abro a palavra, Henrique, para você e para o professor Rafael aí para comentar algum ponto específico. Podem ficar à vontade. Não, muito bom. Bela revisão aí dessa regra sempre tem mesmo, né? Uma questão sobre venda de imóvel, ela vai aparecer. Essa questão, com a explicação do Kleber, você acertou. Quem está nos assistindo acertou a questão, independente de como vem o enunciado, né? Eu costumo dizer sempre, viu, professor Rafael e o Henrique, né? Na verdade, a prova ela cobra conhecimento, né? Mas a forma que ela cobra vai ser sempre uma forma bem mais sofisticada que o CEA e que o CPA 20, né? Porque ela vai lançar realmente questões que são muito bem embasadas, que são muito bem construídas para testar o seu conhecimento. Então, o ideal é que a gente angarie esse conhecimento, né, nos estudos do dia a dia, porque se mudar a maneira como a prova como ela vai perguntar essa questão, não vai mudar o fato de que eu preciso desses 3 requisitos para ter isenção. Então, ela pode alterar a forma de perguntar, ela pode criar outro case, mas no final das contas, gente, são 3 requisitos. E esses 3 requisitos não vão mudar em qualquer circunstância. Isso que é o bom da prova. Isso que é muito bom. Muito bem. E aí, Rafael? Eu queria só comentar que na questão passada eu falei da isenção de investimentos imobiliários e agrícolas, né? E na verdade não se tratava de compra de imóveis direto, né? Só um detalhe. Então, para o pessoal não confundir, mas agora o professor falou que era isento. Não, na verdade o que eu disse é que os investimentos que sejam lastreados em imóveis ou agrícolas, investimentos financeiros, são isentos, tá? O professor Kleber explicou agora a questão tratando de compra de imóvel diretamente, né? O proprietário de um imóvel, ok? Só para relatar essa diferença aí que é importante para não confundir a cabeça do aluno depois. Professor, e foi muito bom você falar isso, porque, viu, Henrique, só finalizando mesmo, a gente está falando de único imóvel, tá? Então, essa regra, pessoal, ela não vai se aplicar quando o Henrique, mesmo que é rico, ele tem 10 imóveis. Se ele vender um dos imóveis, mesmo que seja por menos de 440 mil e reaplique em menos de 180 dias, ele vai pagar imposto de renda, porque ele vai estar fora dessa regra de único imóvel, né? Então, no começo da questão, eu sempre vinha citando o único imóvel, porque só vale para quem tem um único imóvel e comprou outro, que vai vir a ser também um único imóvel dele na recompra, né? Então, isso é muito interessante de lembrar, tá? Muito bem. Vamos para a última questão do dia? Vamos lá. Então, tá na tela, Rafael. Vamos lá. Quarta e última questão. O investidor vive de renda graças ao rendimento das LCIs e dividendos de ações. A melhor alternativa para esse cliente. Então, esse investidor, pessoal, ele tem títulos, produtos financeiros em carteira, né? Que produtos financeiros são esses? Letras de crédito imobiliários e ações que geram para ele dividendos, ou seja, os lucros que as empresas das quais ele tem ações são distribuídos através de dividendos e ele vive desses dividendos que caem na conta dele. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de 2 investimentos isentos. Ou melhor, de rendimentos isentos, né? Por quê? Porque a LCI gera rendimentos isentos para ele, investidor pessoa física,
né? A gente está falando de um título financeiro imobiliário, e os dividendos de ações também é um rendimento isento, né? Quando a empresa tem lucro e divide esses lucros para os investidores através de dividendos, a rentabilidade recebida por dividendos ela é isenta, tá? Então, o investidor que tem acesso às ações vai receber tudo de forma isenta. Legal. Aí vamos ver as alternativas aqui. Letra A, deveria aplicar num fundo exclusivo. Letra B, deveria deixar numa carteira administrada. Letra C, deveria transferir as ações para o fundo exclusivo. E letra D, deveria manter as ações numa carteira administrada. Percebam, pessoal, que a letra C e a letra D tratam somente das ações, enquanto a letra A e a letra B tratam de tudo que ele tem investido, tá? Então, veja, basicamente as alternativas trazem uma dúvida entre fundo exclusivo na letra A e na letra C e carteira administrada na letra B e na letra D. Muito bem, a gente precisa então saber diferenciar fundo exclusivo e carteira administrada. Vamos entender bem isso aqui, qual é a diferença de um para o outro. Na carteira administrada, que é um serviço prestado pela corretora, o investidor ele pode ou não delegar para a corretora as decisões a respeito dos investimentos feitos, tá? Mas, na carteira administrada, ele é tributado. Em qualquer troca de posição, em qualquer venda de um ativo, ele vai ser tributado, tá? Nos fundos exclusivos, ele não é tributado na troca de posição, na venda de um determinado, ou na alienação de um determinado ativo. Quando é que ele vai ser tributado, então, no fundo exclusivo? Quando ele resgata as cotas do fundo. Ah, então, no fundo exclusivo, se eu tinha LCI e vendo e troco para LCA, ou se eu tinha ações e vendo e troco por outras ações, eu sou tributado? Não, não sou tributado. Não vou sofrer tributação na troca de posição, tá? Já na carteira administrada, eu sou tributado. E o fundo, ele só vai ser tributado caso ele resgate a cota para utilizar o valor para resgate o valor para utilizá-lo para alguma coisa, tá? Legal. Então, qual seria a alternativa correta para esse cara? Como eu estou falando de rendimentos que são isentos, né, tanto da LCI quanto dos dividendos que ele recebe em ações, ele recebe esses valores em conta e usa para viver. Ele vive de renda. Aonde é melhor ele fazer isso? Na carteira administrada. Porque quando ele faz o resgate num fundo exclusivo, ele vai ser tributado. E na carteira administrada, né, no momento em que ele recebe esses dividendos e resgata as LCIs, ele não é tributado porque a LCI é isento. E os dividendos ele já caem na conta também de forma isenta. Tá? Então, a carteira administrada seria a melhor alternativa no caso. Porque enquanto no fundo ele sofreria tributação no momento do resgate, como eu estou falando aqui de dois investimentos isentos, no momento, dois rendimentos isentos, no momento em que ele recebesse o rendimento, ele ficaria isento na carteira administrada. No fundo exclusivo não, porque no resgate ele pagaria. Tá? Então, sem dúvida, a melhor alternativa aí é a carteira administrada. A gente está falando de rentabilidades isentas da LCI no momento que ele resgata e dos dividendos e ações que ele recebe também de forma isenta na conta. Se ele resgatasse no fundo exclusivo, ele pagaria. Então, letra A estaria errada, que ele seria tributado. Letra C, né, também ele seria tributado caso ele resgatasse os dividendos do fundo exclusivo. A letra D está errada porque ele deveria, na realidade, manter tudo na carteira administrada, né? E por quê? Porque caso ele resgatasse, mantivesse a LCI no fundo de investimento, quando ele resgatasse, ele pagaria também, né? Então, não faria sentido manter a LCI no fundo e as ações na carteira administrada. Quando ele resgatasse a LCI, ele pagaria. Qualquer resgate no fundo pagaria. Ok? Muito bem. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Essa é uma questão excelente, Rafael. Pegadinha de sempre, né? O fundo imobiliário, ele faz a mesma coisa... O fundo exclusivo faz a mesma coisa que a carteira administrada.
com a vantagem que você é isento na troca de posição, não no resgate. Se o investimento, se você vive num investimento que é isento de imposto, não pode estar no fundo exclusivo, né? Você poderia voltar lá a alternativa só para mostrar um detalhe da questão? O enunciado. Muito bem. Só um detalhe aqui que a gente acabou não focando muito nele, mas repara que a questão fala que o investidor vive de renda. Então, nesse caso, o cara vai resgatar sempre o valor, né? Se fosse um investidor que não vive de renda, que tem como foco manter a aplicação no longuíssimo prazo e investisse em outra coisa, em rendimentos não isentos, provavelmente o fundo exclusivo seria melhor, né? Porque ele poderia trocar de posição livremente. Estou falando agora de investimentos tributados, tá? Não é o caso da LCI, não é o caso do dividendo. Mas se fosse um investimento tributado e que ele mantivesse não para viver de renda, mas para o longo prazo, provavelmente o fundo exclusivo seria melhor. A letra A seria a alternativa correta. Então, se ele fosse CDB, se fosse outros investimentos tributados, títulos públicos, enfim, o fundo exclusivo seria melhor, provavelmente, porque ele, e não fosse para viver de renda, né, claro, porque ele poderia trocar de posição sem pagar o imposto, né? E nesse caso, não. O cara vai viver de renda, está falando aqui de investimentos isentos, ou seja, ele vai viver de renda, vai resgatar toda hora. Os rendimentos desses dois investimentos aqui denunciados são isentos. E aí o fundo exclusivo serve? Para esse caso, não. Por quê? Porque o cara vai resgatar toda hora, o investidor vai resgatar regularmente. E eu estou falando aqui de investimentos isentos, ou melhor, de rendimentos isentos. Não vale a pena ele manter no fundo exclusivo. Ele vai pagar toda vez que ele resgatar. Seria melhor a carteira administrada. Tá? Então, em outros cenários, poderia ser que o fundo exclusivo fosse mais vantagem. Que cenário? No cenário que eu não vou viver da renda, não vou resgatar toda hora, e vou manter o investimento no longo prazo, e em que eu tivesse investimentos tributados. Aí o fundo exclusivo provavelmente seria melhor. Ok? Oi, estão Henrique, ouvindo? oi, estou ouvindo sim. Queria só fazer um adendo que eu acho interessante isso. O foco, viu, professor Rafael? Você foi muito sagaz aí na sua explicação, e eu digo o seguinte, o que eu sempre falo em aula também. Pessoal, leiam o enunciado. Porque olha essa diferença em você viver de renda, em você utilizar a renda ou não. Isso vai ter um grande impacto na hora da sua escolha. O Henrique, até quando começa as aulas, ele traz um exemplo lá de CDB, Previdência, né? Traz também de fundos imobiliários e do próprio imóvel. Então, pedindo para escolher qual a melhor alternativa. E a gente vai ver que, às vezes, você vai fazer uma aplicação e não leva em consideração o come cotas, né? Se você, por exemplo, for aplicar em fundos. Então, a Previdência, mesmo que ela tenha, às vezes, um carregamento ali muito baixo, uma taxa de administração, só o fato de não recolher come cotas durante aí 25, 30 anos vai fazer a diferença. Então, sempre fiquem de olho no enunciado. Porque o examinador ele está querendo saber, pessoal, de você uma coisa específica, tá? Então, a gente nunca vai inventar. Ele vai pedir a resposta e a resposta tem que ser correspondente com o que está no enunciado, né? Como foram as 4 questões aqui, né? A gente está sempre em busca, a gente navega por vários conhecimentos para, no final, a gente dar a resposta específica que o examinador está perguntando. Muito bem. Vocês viram aí que eu dei caí um pouquinho, mas ainda bem que sempre temos backups, né? Uma instabilidade no condado da Faria Lima de internet. Bom, queria agradecer aí ao Kleber, participação hoje aqui com a gente, respondendo questões. Valeu, Kleber. Valeu, Henrique. Obrigado a você pela oportunidade. Rafael, prazer conhecer você, viu, cara? Espero um dia ter um prazer de visitar aí Belém. Eu recebi esses dias uma cachaça de Belém, que vem junto com um copinho. Cachaça mas de se jambu. você... Deve ser de jambu. Você... Não, mas deixa eu te Já falar tomou, uma coisa, Kleber? meu amigo. Se tivesse tomado antes, eu não estava falando. Não, mas posso falar uma coisa? Eu tomei um gole só dessa cachaça. Não foi nem uma dose inteira. E aí você fica mal, cara. É muito forte. É muito.
muito forte mesmo. Então, Deixa a uma boca culinária dormente, né? maravilhosa. Exatamente. E o estômago também, né? O seu corpo não está esperando, ele recebe só o impacto. Coisa fantástica. Mas é isso, gente. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com o IFB. Sempre, sempre um prazer estar com vocês. E eu digo a vocês que estão ouvindo a gente, opte sempre por dê uma oportunidade, vocês não vão se arrepender, tá? O material está muito bem feito, os professores são muito bem preparados, né? A gente tem um conhecimento aí profundo da prova, a maioria dos professores já passou também por essa via crucis aí que vocês estão passando estudando. Então a gente conhece bem as reações, as sensações de vocês e a gente conhece muito bem como a prova é cobrada, né? Então dá para dar um direcionamento muito bom para quem está em busca dessa certificação, pessoal, que em termos salariais, em termos de respeito que o mercado tem por você, é um divisor de águas, tá? Então, se você ainda está na dúvida, ainda está pensando, a hora é essa de tomar uma decisão e vir com a gente, embarcar aí junto com o IFB nessa jornada, tá? Obrigado, Henrique, Rafa, foi um prazer aí conhecer você, tá? Prazer enorme. E, Rafael, obrigado também aí pela disponibilidade de tempo e pelas questões aí, os comentários. Valeu. Valeu, Henrique. Prazer enorme aí falar com você, ver você novamente. Estamos aguardando você por aqui. E foi ótimo, foi um aprendizado enorme aí ver as explicações do professor Kleber. É excelente, uma calma, uma tranquilidade, né, uma serenidade para explicar as questões, né, o conteúdo. E aprendi Obrigado. bastante. E espero que os alunos também tenham aprendido bastante e ter colaborado, né, com a formação dos colegas, dos futuros planejadores financeiros. E desejo a todos muito sucesso na sua jornada. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme sempre participar. Estamos aí à disposição para futuras oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Você que está aí se preparando para a prova já agora do dia 4 de dezembro, mais 4 questões no mínimo que você acertou. Eu acho que caem 6 dessa na sua prova, mais 4 com certeza. E se você ainda vai se preparar aí, ainda está analisando para fazer a prova de abril, agosto ou dezembro do ano que vem, está aí nossa agenda de curso, já iniciando no dia 20 de fevereiro. Vamos de Porto Alegre a Manaus, passando aqui por São Paulo, né, Kleber? Passando por Salvador e passando também por aí em Belém, né, Rafael? Passaremos aí por todas essas cidades. E amanhã eu estarei aqui com o professor Thomas, do Rio de Janeiro. Então, estarei aqui com o professor Thomas, do Rio de Janeiro, estarei aqui com a professora Thalita, de Uberlândia, e o Kleber novamente convidado aí a participar, Rafael também, em querendo aí para comentar, mas os dois aí estão trazendo as 4 questões de amanhã. Módulo 6, planejamento sucessório, também assunto que o Kleber domina bastante, né, Kleber? Kleber que é advogado. Eu gosto muito desse assunto. Esse módulo aí eu já falei em outras transmissões que eu sou suspeito, né? Sou vidrado nele. Para mim, o melhor módulo, tá? Do CFP inteiro. Acho que deu uma travada aí. Muito bem, pessoal. Boa noite. Estamos aí a 30 segundos de terminar o nosso tempo no Instagram. Boa noite e até amanhã.